pessoal, então vamos fazer alguns exemplos aqui sobre a função horária da velocidade no tempo para o MR e o V. Lembrando, as duas fórmulas que a gente viu nesse contexto é como calcular a aceleração a partir da variação da velocidade e o tempo que demora para variar, e como a gente pode montar a função da velocidade no tempo. Os ingredientes básicos é a velocidade inicial e a aceleração. Com isso a gente monta essa função e consegue obter qual que é a velocidade num determinado instante de tempo t, para qualquer que seja o t, tá bom? Então essa é a grande utilidade dessa fórmula. Bora fazer umas aplicações. Então a tabela abaixo indica como... Vamos fazer o A5. A tabela abaixo indica como varia no decorrer do tempo a velocidade de um móvel em movimento uniformemente variado, né? Então você tem a velocidade na linha de cima, como vocês podem ver, e na linha de baixo você tem os instantes de tempo. Então nota o seguinte, no instante de tempo inicial, t igual a 0, quanto que vale a velocidade v0? 3 metros por segundo. Pronto, então a gente já tem o v0. E nota o seguinte, essa tabela ela tem um padrão, tá vendo? Que ele sai do 3, vai para o 8, ou seja, ele aumenta 5, do 8 para o 13, aumenta mais 5, do 13 para o 18, aumenta mais 5. Então, a cada segundo que passa, ele fica 5 metros por segundo mais rápido. Então, isso significa que essa aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente pode olhar pela tabela e reconhecer esse padrão. Por quê? A cada segundo, a velocidade fica 5 metros por segundo maior. Tá bom? Então você pode fazer dessa forma. Ou então você usa aquela fórmula, se você não está se sentindo seguro, calcula a variação de velocidade para um dado intervalo de tempo. Então, por exemplo, do 0 para o 1, qual que foi o ΔT? Vai ser o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. O instante de tempo final é 1 segundo menos o 0, que é o inicial. Ou seja, um ΔT é um intervalo que passou de 1 segundo. Quanto que foi a variação da velocidade? Valor final menos o inicial. Valor final, ele parou no instante de t igual a 1, ele estava em 8. No instante de tempo t igual a 0, ele estava em 3. Quanto que variou? Quanto que mudou? 5 metros por segundo. Então ele saiu de 3, foi parar em 8, então significa que variou 5. Aumentou 5, então é mais 5 a variação. E aí, para calcular a aceleração, divide o tanto que mudou pelo tempo que demorou para mudar. 5 sobre 1, 5 metros por segundo ao quadrado. Vai dar a mesma coisa, só que aqui a gente olhou o padrão da tabela. Maravilha! Então, uma vez... Por que eu estou mostrando para vocês que vocês precisam obter V0 e a aceleração? Para montar a função da velocidade no tempo, que é justamente o que ele está pedindo. Escreva a função horária da velocidade desse móvel e construa o gráfico da velocidade em função do tempo. Para construir a função, você tem que saber o V0 e tem que saber o A. Por isso que a gente calculou o A e sabe e determinou quanto que é o V0 olhando a tabela. No lugar do V0, você vai colocar o 3 que você obteve anteriormente. E no lugar do A, você vai colocar o 5. E o T você mantém. Por quê? A função é da velocidade em função do tempo. Então você tem que deixar o T arbitrário aqui, entendeu? Então a resposta parcial é justamente uma função. Vocês se embolam um pouco porque estão acostumados a chegar num valor numérico, assim, um 3, V igual a 3, V igual a 4. Mas aqui o exercício pede para você obter a função. E uma função é um objeto matemático diferente de um número, tá bom? Então você vai deixar o t aqui, beleza? E essa função te dá velocidade para qualquer que seja o t. Por exemplo, você pode determinar quanto que vai ser a velocidade no instante t igual a 4 segundos, por exemplo. Como é que você faria? Você vai colocar no lugar do t, você vai colocar 4. Fazendo essa conta, primeiro a multiplicação, depois a soma. 5 vezes 4, 20 mais 3, 23. Ora, mas não é o valor que está na tabela ali? Para t igual a 4 não é o 23? Pronto, então tá certo. Então essa função aqui te dá a velocidade para qualquer que seja o tempo. Maravilha.
Então, agora você tem a velocidade em função do tempo, mas ele quer o gráfico, né? Ele quer o gráfico. Para determinar esse gráfico, você pode fazer assim, ó. Velocidade em função do tempo, o eixo x é o t, o eixo y é o v. Para t igual a zero, quanto que é a velocidade? O v0, né? Ele valia 3. A aceleração é positiva, não é? Então significa que esse gráfico vai ser crescente, assim, ó. Se você fizer um gráfico assim, já estou satisfeito, tá bom? Já vai mostrar que você sabe como que é o gráfico. Nota, eu fiz uma reta, né? Justamente porque isso é uma função afim. É uma função de primeiro grau. O t aparece elevado a 1. Toda vez que você tem uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. É uma reta, tá bom? Se esse coeficiente que acompanha o t, que é a aceleração, for positivo, é uma reta crescente. Se o t fosse negativo, seria decrescente, assim, ó. Entendeu? Desculpa, t não. Se fosse o a aceleração aqui fosse negativa, seria uma reta decrescente, tá bom? Essa é a representação gráfica da velocidade no tempo.